e amanhã nós temos jogos importantes. O Ceará joga primeiro, então a gente começa a falar sobre o Ceará às 11 da manhã, num horário pouco convencional. Enfrenta o Corinthians, o alvinegro, que vem de 3 derrotas seguidas. Por isso que pontuar, né, Caio, é imprescindível. Total. É quase uma obsessão para a galera do Ceará. 0 ponto. Contra o Corinthians, a ideia é que as coisas sejam diferentes. Sem dúvidas. A gente não pode, num campeonato difícil como esse, ficar 3 jogos sem pontuar, né? Nós criamos uma gordura do pessoal que vem em posições abaixo que a nossa, e a gente tem que aumentar isso, né? Até pelas projeções que a gente tem dentro do campeonato. Para essa missão, o técnico Enderson Moreira vai ter o retorno de atletas importantes. Não, já defini, já fizemos o trabalho da semana. Quando um atleta ele não vai para um jogo é porque ele não reuniu condições de poder participar. Nós estamos aí buscando resultado o tempo todo, constantemente. Então, a gente conversa muito e tem uma definição de alguns sinais que o atleta vai demonstrando que a gente tenha que fazer algumas opções, né? Então, a gente está muito atento nesse aspecto e, para esse jogo, a gente conta com o retorno desses atletas que ficaram de fora. Apenas o zagueiro Luiz Otávio, que teve uma nova contusão, não retorna. Todo mundo respeita muito o Luiz pela dedicação, pelo empenho, pela conduta dele, assim, um atleta excepcional. Na minha concepção, um dos melhores zagueiros do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não pode passar disso, entendeu? Depois de 3 derrotas seguidas, o Ceará entra em campo pressionado. Uma 4ª derrota pode deixar a equipe a apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Agora a gente não pode se abalar com isso. Agora tem que entrar o poder da resiliência, né? A gente tem que superar essa adversidade e dar a volta por cima. Além do Corinthians, o Ceará vai enfrentar o calor das 11 horas da manhã. Foi pensando nisso que a maioria dos treinos da semana aconteceram no primeiro período. Para o jogador, é lógico que não é uma coisa boa, entendeu? A gente é acostumado a treinar pela manhã, isso não é o problema. O problema é você pegar esse horário de 11 a 1, que é o pico, talvez, assim, em termos de calor em qualquer parte do país, né? É claro que em determinadas estações, né, isso pode ser amenizado, mas se você pegar assim, a temperatura mais alta do dia, ela vai estar gerando um pouco, né, nesse horário, o que não é interessante, mas isso já está vinculado, já está colocado, e a gente vai fazer o jogo da melhor forma possível. A tarefa mais difícil é vencer na Arena Corinthians, uma equipe que tomou apenas 2 gols em 9 partidas na competição. Fora o Corinthians, apenas Flamengo e Palmeiras marcaram gols em Itaquera nesse campeonato brasileiro. É um clima hostil, um clima bem difícil. Hostil, quando eu falo hostil, esportivamente falando, né? Sim. É difícil vencer o Corinthians lá. Tem um aproveitamento de pontos desde a inauguração da Arena absurdo do Corinthians em casa. Vamos dar uma olhadinha como é que vem esse Ceará, porque o Ceará que vem com retornos importantes. Aqueles jogadores que foram desfalques contra o Atlético Paranaense estão de volta, com exceção de um. O Wesley deve ser titular, como a gente está vendo aí. O Wesley do lado direito, o Caio no lugar do Leandro Carvalho. Deve ser essa, ainda sem Luiz Otávio, mas como Samuel Xavier de volta, com o Ricardinho, que eu acho que é imprescindível. Acho que não tem muito o que fazer, né? Não tem o que dizer, né? Não tem muito o que fazer. É uma opção que eu já imaginei, até por conta da baixa produção do Felipe Cardoso, tem muito espírito de luta, um jogador que luta bastante, mas a qualidade técnica para a definição das jogadas. E tendo em conta que o Ceará não é um time que finalize tanto, eu já imaginei no Ceará testando uma formação com o Wesley jogando centralizado, como, a meu ver, ele rende melhor, não jogando aberto, e o Thiago Galhardo jogar de falso 9. É só para... Como o Wesley é canhoto, ele joga pelo lado direito, só que ele corta para dentro. Ele até faz a função, né? Você perde em corredor, você perde do cara que vai pro fundo. Né? Embora o Leandro Carvalho não viva um bom momento, mas você sempre imagina de um drible, de uma correria. Mas ganha na recomposição, joga quase que no 4-5-1 em determinados momentos para bloquear o meio-campo do Corinthians e apostar nessa transição em mais velocidade. Eu acho que um retorno que é fundamental assim, grande, é o do Samuel Xavier.
Porque o Samuel Xavier faz uma dinâmica de jogo com o Fabinho, com qualquer um que seja esse ponta do lado direito, nesse caso vai ser o Wesley, que o Cristóvão, pelo amor de Deus, não faz, o Fabinho improvisado perde a questão do meio de campo. Então é um retorno muito importante para o Ceará. Basta lembrar que contra o São Paulo, um jogo de características parecidas, contra o time de defesa sólida, o Samuel teve 2 chances de finalizar, claro, errou a finalização, mas é uma opção. Aí a gente tá vendo imagens do treino do Corinthians, né, cedidas pela TV do Corinthians no YouTube. O Corinthians que, como a gente já falou, sem dúvida, Caio. Uma consistência defensiva. Uma consistência defensiva e que passa muito pelo Gil, né? E que tem 7 desfalques para o jogo de amanhã. Bozelli contundido, Pedrinho na seleção olímpica, Arauz na seleção olímpica do Chile, Fagner na seleção brasileira. Então, o Pedrinho na seleção olímpica brasileira são jogadores importantes, porque o Corinthians não vai ter, que pode ter até a opção de ter o Wagner Love e o Gustavo na frente, né? Senão não está definido. Bom, é isso aí. O time do Corinthians, que hoje é terceiro colocado, sem apresentar um grande futebol, mas é terceiro colocado. Time que em 9 jogos em casa só toma 2 gols, é uma consistência espetacular. E no campeonato inteiro, 9 gols. 9 gols, 17 partidas e 9 gols sofridos do Corinthians. É um time com uma ótima consistência defensiva, uma ótima defesa do timão. Mas acho que o Ceará pode, aliás, deve pontuar.